tanto o governo do Feijó quanto o governo do Araújo Lima, que são as duas regências unas, a partir de 35, foram marcadas por movimentos sociais importantíssimos. Tá? Que movimentos importantíssimos são esses? A cabanagem, a farroupilha, balaiada, a sabinada. Tá? São movimentos que vocês escutam desde a época do ensino fundamental, são nomes muito comuns. Tá? Uma outra revolta, ela vem aparecendo cada vez mais nos vestibulares e era um pouco negligenciada há alguns anos nas escolas. Agora ela está aparecendo nos vestibulares e ela vem aparecendo cada vez mais nas aulas, que é a revolta dos malês. A revolta dos malês ela acontece depois do padre Diogo Feijó ter sido eleito, mas antes dele tomar posse. Então, tecnicamente, a revolta dos malês, que é em janeiro de 35, ela pertence ainda ao período da regência trina permanente. Eu já havia falado para vocês no vídeo anterior que a regência trina, tanto a provisória quanto a permanente, foram marcadas por um número muito grande de levantes. Tem pelo menos, além da revolta dos malês, tem pelo menos outras 10 revoltas importantes, mas que não caem no vestibular, então não se preocupem, tá? São pelo menos 10 revoltas importantíssimas do ponto de vista da compreensão da história do Brasil no período, que acontecem ali entre 31 e 35. Se vocês tiverem curiosidade de saber que revoltas são essas, o que acontece nessas revoltas, pelo menos assim, mais ou menos, no material que eu escrevi para vocês, que já foi enviado, né, há algumas semanas atrás, nós temos ali uma relação dessas revoltas. Tem a Novembrada, a Abrilada, a Revolta de Carrancas e por aí vai. Bom, a Revolta dos Malês, ela é um episódio não só muito importante, mas também um episódio único na história brasileira por alguns motivos. Nós vamos ver agora que motivos são esses. Antes de entender a Revolta dos Malês, nós vamos ter que atravessar o Atlântico e vamos dar uma passeadinha no continente africano. Na África, no início do século XIX, vamos lembrar aqui que a Revolução Industrial já começou lá na Inglaterra. Outros países na Europa estão observando os movimentos da Inglaterra e, obviamente, tentando copiar. Uma das coisas que a Inglaterra já vinha fazendo era tentar se apossar do maior número de territórios possível no continente africano. Por quê? Porque o continente africano era rico em matéria-prima. Tá? Nós vamos chamar esse avanço imperialista de neocolonialismo. Portugal não quer ficar para trás. Inclusive, Portugal tem chances grandes de sair à frente porque já tem colônias na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, as ilhas de Cabo Verde. Tá? Então é nesse contexto que os portugueses, em vias de perder o Brasil, então, portanto nós estamos ainda antes da independência, iniciam uma ofensiva numa determinada região do continente, onde eles já estavam desde antes da chegada desses caras no Brasil em 1500, tá? Desde o século XV, que é a região do Reino de Iorubá, ali no cotovelo do rio Níger, então na costa atlântica, quando o continente africano faz aquela curva, ali onde hoje é a República de Camarões. Tá? Ali tinha um reino, que é o Reino de Iorubá, onde os portugueses decidiam fazer um avanço, não só em busca de metais preciosos e matéria-prima para uma indústria que lá em Portugal estava nascendo, mas também com o objetivo de cristianizar a população local, que era politeísta. Então nós temos um avanço típico dos portugueses, que era político, militar, econômico e religioso. Acontece que na mesma época, um império que ficava mais ao norte, que é o Império Mali, um império islamizado desde a Baixa Idade Média, tá? Então o império da África subsaariana, da África Negra, que era convertido ao Islã, a religião muçulmana. Esses caras iniciaram também um avanço para converter os politeístas ao islamismo, a tal da Jihad, tá? A Guerra Santa. E se chocaram com os portugueses. Então começa uma guerra ali em Iorubá entre portugueses vindo por baixo, pelo litoral, e por cima, pelo deserto, os Mali. Os portugueses levam a melhor, vencem a guerra, não só derrotam os soldados do Império Mali, que eles vão chamar de malês, mas eles escravizam uma boa parte desses soldados e mandam como escravos para serem vendidos no Brasil. Bom, aí nós já estamos no Brasil independente
E o Brasil, mais especificamente, a província da Bahia, compra desde 1820 mais ou menos, desde 1810, tá? Compra lotes e mais lotes desses escravos que vinham do Império Mali. Ao contrário dos escravos que tradicionalmente eram trazidos para o Brasil até o século XVIII, onde existia um cuidado de misturar elementos de várias etnias para evitar que eles se organizassem politicamente, se comunicassem entre si. Dessa vez veio todo mundo falando árabe. Todo mundo no mesmo contexto, onde os caras estão brigando, né, por uma guerra santa e são trazidos para Salvador. Então esse é o contexto onde os escravos em Salvador, não são todos, mas uma quantidade muito grande, são centenas de escravos, são letrados, eles leem e escrevem em árabe. Tá? A maior parte dos senhores deles, dos donos, não leem e escrevem nem em português, são analfabetos. Tá? Então é aí nesse contexto que vai acontecer uma organização, né, um planejamento, uma conspiração. É uma conspiração curiosa, porque esses caras eles eram muito requisitados como escravos de aluguel para trabalhar na construção civil. Por quê? Porque eles faziam desenhos muito bonitinhos que viraram moda na Salvador da época. Então as famílias ricas construíam casas com aquelas colunas, pilares, etc., cheio de enfeitezinhos que eles chamavam de arabescos, e que na verdade eram palavras de ordem do tipo morte a todos os brancos. Só que os caras não sabiam disso. Então, principalmente a partir desse recurso de escrever frases de efeito, esse grupo islâmico, né, os Mali, eles começaram a mobilizar escravos em Salvador, a converter escravos ao islamismo, a ensinar árabe para outros escravos, lembrando que ali você tem uma população de escravo urbano que tinha uma grande mobilidade, tá? E eles basicamente planejaram um levante para 1885, não era o primeiro levante, tá? Mas foi o mais importante, o que chegou mais perto de ter sucesso, e o que era também o mais radical. O plano desses chamados malês era converter todos os escravos ao islamismo, abolir imediatamente a escravidão, assassinar todos os brancos da Bahia. Havia uma polêmica sobre o que fazer com os mestiços, mas a maior parte era favorável a assassinar também os mestiços, que eles não confiavam, tá? E tornar a Bahia uma república islâmica jihadista. Tá? Os planos, para o bem ou para o mal, foram descobertos e cerca de 600 escravos muçulmanos que estavam participando desse levante foram pegos no dia que eles tinham planejado o levante. Houve uma antecipação, eles foram presos, vários morreram e alguns conseguiram fugir, mas depois foram capturados e acabou a revolta dos malês. Essa revolta dos malês ela se tornou muito importante, principalmente porque havia, não só no Brasil, mas em toda a América escravagista, uma sensação difusa de terror, de temor, de ansiedade. Por quê? Dentro de uma sociedade escravagista, é natural que um mesmo senhor de escravo tenha dezenas, eventualmente centenas de escravos. O que significa que é uma proporção de escravos e ex-escravos muito maior do que de homens brancos livres. Tá? Se esses escravos, que são maioria, ou esses negros libertos que compõem essa maioria, resolvem pegar em armas e se revoltar, já era. Esse era o principal argumento dos primeiros abolicionistas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E como exemplo, eles sempre davam a Revolução do Haiti, que de fato matou todos os brancos. Tá? Então, quando acontece a Revolta dos Malês em 1835 no Brasil, lá em Nova York sai uma notícia de jornal na primeira página: Revolução, o Haiti no Brasil, tá? Alguma coisa parecida com isso. Tá? E é justamente numa referência a essa notícia de jornal, o Haiti no Brasil, que na década de 90, se não me falha a memória, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil compuseram uma música que já apareceu em mais de 10 questões de vestibular que eu me recordo agora. Tá? A música se chama justamente Haiti, e eles cantam no refrão: o Haiti não é aqui. Depois eles falam: o Haiti é aqui.
Se vocês não conhecem essa música, eu os convido a conhecer. É um rap, tá? Bem interessante, com uma letra maravilhosa e que com uma frequência enorme volta às questões de vestibular. Então, já ser familiarizado com a letra pode te ajudar numa questão de vestibular, ok? Bom, terminou a revolta dos malês, começa o governo do padre Diogo Antônio Feijó e nós vamos no próximo vídeo falar de uma outra revolta muito importante, que é a cabanagem. Até daqui a pouco.